Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Eduardo, diretor do curso Acantos. Você que nos segue nas nossas redes sociais já deve estar acostumado com as nossas lives, mas hoje nós vamos navegar pelo mundo dos podcasts. Eu hoje tenho a grata satisfação de bater um papo informal, descontraído, com um amigo de longa data, que eu já tive a oportunidade de participar com ele de uma live, mas hoje nós vamos tratar de um assunto importante para você que está se preparando para os concursos, em especial o concurso aí para o Serviço Militar Voluntário da Marinha, que se aproxima aí para o final do ano, início do ano que vem. É com grande satisfação que eu passo a palavra aqui ao professor Marcos, que eu tenho certeza que vai abordar um tema importante, que é a preparação do candidato ao concurso. Com certeza, durante o nosso bate-papo, outros assuntos surgirão, mas com certeza também esses assuntos serão muito válidos para vocês, tá bom? Então, professor Marcos, bem-vindo com a palavra, mas eu já faço um pedido, por favor, faça uma breve apresentação para os nossos seguidores e não seguidores. Muito prazer, Eduardo. Pô, é uma satisfação enorme, né? A gente está aqui dividindo a mesa, trocando essa ideia, falando aí com você, aluno que está se preparando, né, para esse concurso do SMV, que é um concurso muito bom, diga-se de passagem. Já a primeira dica que eu deixo para você, procura entender que esse concurso aqui é muito bom, né? E fazer uma breve apresentação, tá? Como o Eduardo falou, né, a gente já se conhece de longa data, fomos da mesma turma do Colégio Naval, né, Eduardo? Lá dos idos dos anos 90, a gente já está entregando a idade aqui, né? E passei para o Colégio Naval, né? Passei um bom tempo também lá no colégio, na Escola Naval. Na época dos concursos de Colégio Naval, fiz concurso para aquelas escolas técnicas, né? Que a gente fazia lá, o nosso curso pagava para a gente fazer as provas, né? Lembra disso? Era muito bacana, né? E aí a gente eu passei para vários concursos naquela época, ingressei no Colégio Naval, fiz o Colégio Naval, fiz a Escola Naval, ingressei na carreira da Marinha, né, de oficial, segundo tenente, fizemos a viagem de ouro juntos. Aliás, uma viagem de ouro excelente, que ontem completamos aí, né, 24 anos de embarque no navio Escola Brasil. Chamada de viagem de diamante, né, nossa? Diamante, não foi de ouro não, foi de diamante. 24 anos atrás aí, praticamente, a gente estava embarcando. Eu lembro como se fosse ontem. O tempo passa rápido, hein? O tempo passa rápido. Fica aí mais uma segunda dica de preparação também. O tempo passa rápido. E aí, depois de 18 anos na Marinha, né, já lá no 5º ano de capitão-tenente, eu resolvi sair por motivos particulares, nada a ver com a Marinha, mas simplesmente por vontade própria, né, de trilhar outros caminhos aí. Fiz outros concursos públicos, acabei saindo direto da Marinha para, naquela época, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que era chamado assim, né, e para o cargo de analista de planejamento e orçamento. E fui lá para Brasília, saí do Rio de Janeiro, fui para Brasília, né, exercer esse cargo lá na Secretaria de Orçamento Federal. Chegando lá, foi até uma coisa assim meio curiosa. Em frente à minha sala trabalhava o pessoal que cuidava do orçamento da Marinha, mas não me botaram lá, me botaram para cuidar de outro orçamento, da Presidência da República, da Vice-Presidência, do Ministério da Ciência e Tecnologia na época, né? Foi um trabalho bacana lá, pessoal muito, muito legal, fiz grandes amigos lá. E depois eu fiz outro concurso para a Controladoria Geral da União, né, para o cargo de auditor. E passei e saí do Ministério do Planejamento para a CGU, porque tinha muita afinidade com essa questão de controle, né? Tanto controle, naquela época, o órgão central, né, e hoje ainda é o órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal. Eu gostava muito dessa área e aí fui para a CGU. E da CGU fiquei por algum tempo, por motivos particulares, sempre tudo por meio de concurso, né? E resolvi voltar para o Rio de Janeiro. Necessidades familiares e tudo mais. E aí fiz outro concurso. Estava disposto a passar para o primeiro concurso que tivesse no Rio de Janeiro naquela ocasião, né? E aí aguardei e apareceu o primeiro concurso, que foi o da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão aqui do Estado do Rio de Janeiro. E o cargo era o mesmo do primeiro concurso que eu saí da Marinha, analista de planejamento e orçamento. E assim eu fiz, consegui passar, graças a Deus, né? E voltei aqui para o estado do Rio de Janeiro
Na época eu lembro até que tive uma boa queda na remuneração, né, de 40% do que eu ganhava na área federal, mas para voltar para cá por outros motivos eu aceitei e tomei posse aqui no estado, né. Aí aqui no estado, para mais uma surpresa, né, assim como eu cheguei lá da Marinha na Secretaria de Orçamento Federal e não cuidei do orçamento da Marinha, e estava trabalhando com planejamento, com orçamento lá na área federal, cheguei no estado, me botaram aonde? No orçamento, né? Não, me botaram no planejamento. E aí eu tive outra experiência, né, de trabalhar na área de planejamento aqui no estado do Rio de Janeiro. Também foi muito bom, muito proveitoso. E nessa época eu precisava, né, voltar ao meu patamar de salário, né? Então comecei a fazer outros concursos, né, e acabei passando para outros concursos, como foi a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, para o cargo de analista de planejamento e execução financeira. Não fui, acabei não indo, né, para esse concurso, passei também para a FINEP, para o cargo de auditor, né, na CVM eu fui nono colocado, na FINEP eu fiquei em segundo lugar, para o cargo de auditor, também a área federal, mas eu também não fui, abdiquei da posse, assim como na CVM, porque já havia passado para o concurso, para o cargo atual que eu ocupo, que é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o TCM-RJ, né, aqui na cidade. Então aí eu optei por tomar posse nesse cargo e quando já estava lá fui chamado para esses outros concursos e abdiquei da posse. Tive a oportunidade de ser cedido também para a Prefeitura de Niterói para exercer o cargo de controlador geral, na época subsecretário de controle interno, mas eram as funções de controlador geral, né? Estava numa transição de nomenclatura de cargo e eu fui cedido, exerci um trabalho lá de aproximadamente 6, 7 meses, regressei para o Tribunal de Contas, e estou lá no Tribunal de Contas desde o concurso, foi de 2010, né? Tomei posse em 2012, trâmites naturais de um concurso público. Estou lá desde essa época, né? Tive essa saída breve para o município de Niterói e voltei. No total, aí da minha vida de concurseiro, de mais de aproximadamente 35 anos de concurseiro, né? Porque eu comecei a ser concurseiro e a gente, acredito que você também, né? Na mesma vibe aí, desde os 12 anos de idade estudando para concurso. Preparatório, aquela coisa toda, né? E eu fiz 25 concursos na minha vida. 25 concursos. Eu tive a felicidade de ser reprovado em 9. Felicidade de ser reprovado. E aí fica mais uma dica aqui logo de cara, né? Quando você é reprovado, você não está fracassando, você está construindo, degrau por degrau, a sua aprovação. Não foram 9 reprovações assim em sequência. No total dos 25, eu tive 9 reprovações e 16 aprovações, né? Aprovações, classificações, enfim. Não fui para muitos desses concursos que eu fui aprovado, porque quando você acha aquele cargo, né, que você se identifica, um bom ambiente de trabalho, você acaba ali criando raízes, né? E eu estou lá no tribunal há mais de uma década. Então é isso aí, né? E hoje estamos nessa empreitada, né? Que é levar com certeza absoluta o aluno do Acantos à aprovação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E nesse meio tempo, né, eu trabalhei também de forma pessoal aí, com mentorias, né, trabalhando com alunos, metas de estudos. Isso é uma coisa que eu gosto, porque durante esse percurso todo, né, eu aprendi muita coisa e desenvolvi muitos métodos de estudos, inclusive o meu próprio método, que eu fui adaptando, coisas que eram boas, coisas que eram ruins, coisas que eu via que funcionavam, coisas que funcionavam muito bem para outras pessoas, mas que para mim tinham que ser adaptadas, e eu consegui, né, graças a Deus, ter sucesso, e passar isso para frente é muito bom, muito gratificante, porque você vê uma chuva de alunos aí, meu Instagram aí lotado de gente, pô, professor, pô, que legal, obrigado, passei. Esse passei, na verdade, não é um passeio do aluno, é passamos, porque eu me sinto também muito feliz quando encontro com um aluno, professor, pô, tô nesse órgão tal, pô, tô aqui, fico até arrepiado com isso. E é muito gratificante mesmo você levar os alunos à aprovação. E é isso que a gente está aqui para fazer. A partir de agora, pode ter certeza absoluta que a gente vai aprovar em massa para esses concursos que a gente está se propondo a fazer esse trabalho aí. Show de bola, Marcos. Ó, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o professor Marcos, de mim, dos nossos cursos e até do curso Acantos, acesse o nosso site. Nós vamos disponibilizar o link do site, bem como o nosso WhatsApp e e-mail para contato, ok? Fique à vontade para conhecer, para sugerir, até mesmo se criticar, se for o caso. Bom, Marcos, olha só, nós planejamos esse podcast, né, para tratar
da preparação dos candidatos ao concurso e aí focando o concurso ao serviço militar voluntário da Marinha, tanto para oficiais quanto para praças. Mas eu, sem querer te passar a perna, eu vou aqui te chicotear, vamos dizer assim, com algumas dúvidas, mas todas elas baseadas numa coletânea de dúvidas que nós coletamos, né, como o próprio nome diz, dos nossos alunos, dos nossos seguidores e até de não seguidores, que fizeram contato com a gente via WhatsApp, via e-mail, para sanar algumas dúvidas. As dúvidas são diversas, dúvidas sobre TAF, dúvidas sobre exame médico, obviamente, eu sei que você é um camarada que curte atividade física, mas a TAF não é a sua praia, você também não é médico, então não vou fazer nenhuma pergunta sobre exame médico, nada nesse sentido, vou passar perguntas que focam a preparação do candidato. Obviamente vão surgir assuntos aqui como técnica de estudo, planejamento de estudo, resumo, revisão, simulagem. Eu sei que você vai, show de bola, vai deitar e rolar. Pronto, então? Pronto, vamos embora. Então vamos à primeira. Essa daqui de um seguidor nosso. Bom, a gente está aqui no meio do ano, falta um pouco mais de 6 meses para a prova do SMV oficiais. Normalmente ocorre no mês de fevereiro, então estou falando aqui de fevereiro de 2024. E a de praças normalmente ocorre final de abril, início de maio. Então, 6 meses a 10 meses aí dessas provas. Bastante tempo. Então, faltando esse tempo aí, que estratégias de estudos os nossos candidatos, alunos nossos ou não, devem adotar para se preparar para essas provas? Bom, primeira coisa, né? A gente tem bastante tempo aí de preparação, né? Você falou aí 6, 7, 8 meses, 9 meses, dependendo do concurso, até 10 meses aí, né? Para praça. E há tempo suficiente para o aluno se preparar de uma forma adequada. O que é a forma adequada? É sempre seguindo um planejamento baseado nos materiais, né? Baseado nas velocidades de estudo do aluno, baseado numa coisa guiada e que muitas das pessoas acham que estão perdendo tempo em fazer um planejamento. Na verdade, eles estão ganhando tempo. É um engano. Né? Estão investindo um pouquinho de tempo ali no início para formar um planejamento ali que vai ser seguido ao longo de meses de estudo. Então, a primeira dica é que há tempo suficiente tanto para o concurso para oficiais e, além, né, um pouquinho mais de tempo para praças. Os editais são muito parecidos, né? Já analisamos isso aqui internamente e os editais são muito parecidos. Então, quem está se preparando para um, está se preparando para o outro, né? Sem sombra de dúvida. E, dentro desse tempo, há margem suficiente para o aluno ter uma programação de metas semanais para esgotar todo o conteúdo do edital a tempo de fazer uma grande revisão final lá próximo das provas, tanto de oficiais quanto de praças. Então, o que eu oriento a esses alunos que estão agora nessa batalha aí é: você elabore um bom planejamento de estudos. Há tempo suficiente para esgotar o edital. São 2 disciplinas, né? Português e formação militar naval. Não é isso, Eduardo? Sim. Só que dentro de formação militar naval, há também várias subdivisões. Subtemas ali que não é simplesmente formação militar naval, ponto, português, ponto. Português, sim, é português, a gramática, a parte de interpretação, até analisando internamente o edital, a gente vê dentro do conteúdo de interpretação de textos ali, vários conteúdos gramaticais. E a prova tem uma característica específica, né, bem especial. E a parte de formação militar naval tem vários assuntos. Então não é um concurso que é cantado às vezes aí aos 4 cantos, aí só tem 2 matérias. Não é bem assim. Já começa aqui o primeiro mito, tá? Esquece isso, não são só 2 disciplinas. E também, né, você precisa de uma dedicação boa de tempo para estudar para esse concurso, de forma planejada. Não é só sentar e estudar 1 hora por dia. Né? Não é só isso. Está muito longe de ser isso. Você tem que ter um planejamento de estudos focado na sua disponibilidade de tempo. E, com certeza absoluta, tá? Uma prática aqui, minha experiência de 35 anos de estudante, professor e mentor de alunos, orientador de estudos, não é com 1 hora por dia que você vai passar. Já de cara, ninguém está aqui para enganar ninguém. Né? Eu não gosto de fazer isso. A primeira coisa que eu falo para os alunos quando vão fazer mentoria comigo é: qual a sua disponibilidade de tempo? Aí a gente analisa, né, a disponibilidade de tempo do aluno versus o que ele tem de conteúdo, e aí a gente estabelece alguns parâmetros. Né? Olha, não vai dar tempo. 1 hora de estudo por dia
Significa aí, se o pessoal for estudar sábado e domingo, 7 horas por semana, é pouca carga horária para se dedicar e matar um conteúdo desses que eu estou falando aqui. Que não, repito, não são só 2 disciplinas. Português e formação militar naval tem muita coisa ali dentro. Muita coisa ali dentro, muita coisa decoreba, muita coisa de entendimento, né? Então você precisa de tempo. E organizando a disponibilidade de tempo do aluno versus aí esse quantitativo de matérias, a orientação que eu deixo para quem quer fazer esses concursos aí é: vamos nos planejar, né? E a gente está aqui para isso, para ajudar você a se planejar, para montar as suas metas semanais, de acordo com os materiais que a gente vai disponibilizar para você, que eu tenho certeza que são top de linha. Já estamos já a pleno vapor, né, produzindo isso aí, e com muito carinho, com muito cuidado. Então, vamos lá, força, né, garra, determinação, porque passar nesse concurso é simples. Como assim simples, né? Simples não significa que é fácil. Está muito longe disso. Fácil é outra coisa. Mas é simples quando deixa de ser complexo, quando a gente te dá o passo a passo, quando a gente te dá o caminho que você tem que trilhar para atravessar aquela floresta escura cheia de armadilha, né? Tu entra numa floresta escura, imagina só, você está aqui de um lado, tem uma floresta aqui no meio da mesa, tem que chegar do outro lado. Aí tem uma armadilha ali, tem um crocodilo ali, tem um leão ali, e aí a gente vai fazer o seguinte com esse aluno, vai falar assim, ó, vem por aqui, vira à esquerda, você pode entrar vendado, você vai sair do outro lado. Tem certeza absoluta do que eu estou dizendo. Então, preparação, planejamento é a dica que eu deixo para esses alunos que estão em busca dessas vagas aí, né? E tem tempo para isso, hein? Tempo suficiente. Show de bola, Marcos. Olha só, primeira informação e uma boa notícia. Boa notícia é que você ainda tem tempo para se preparar. E a primeira boa informação é que você precisa de um planejamento de estudo. E aí, focando na questão do planejamento de estudos, Marcos, o quanto é importante, dentro desse planejamento, o candidato dedicar um tempo para rever os conteúdos que ele já estudou. Ah, isso é essencial. Isso é essencial. É primordial. Porque o estudo para um concurso público, né? E concurso público está muito diferente de você fazer um MBA, fazer uma pós-graduação, fazer uma situação, fazer um cursinho, né? Ou estudar para a sua faculdade, para a sua escola. Concurso público é um dia que você vai lá, vai fazer uma prova, e em poucas horas, e vai ser cobrado praticamente o mundo inteiro ali do seu edital naquele tempo ali determinado, né? Então, aliás, o concurso público ele não só avalia a questão de conhecimento do aluno, mas sim a saficidade do aluno em fazer prova. Fazer prova é treinamento, é adestramento, né? A gente sabe disso, né? Adestramento a gente está cansado de fazer na Marinha, né? Bom, servir embarcado, né? Servir em OM de terra, Eduardo também teve suas experiências aí de comando, enfim. A gente sabe o que é um adestramento. E concurso público é isso, é adestramento, né? Então, uma preparação para um concurso público, ela exige o estudo da teoria, né? Ele exige os processos de revisão, exige os processos de consolidação do conhecimento através de questões. Eu já deixo a primeira dica, questões comentadas. Você não vai sair que nem um bobinho aí tentando, logo no início da sua preparação, nessa fase de acúmulo de conhecimento, você não vai sair que nem um bobinho por aí tentando fazer um monte de questão. Aliás, deixo mais uma outra dica aqui, né? Tem um curso, um treinamento, na verdade, um adestramento, que se chama Planejamento e Técnicas de Estudos, que a gente aqui da equipe do Acantos preparou com muito carinho, né? Eu fiz esse planejamento desse curso aí, desse treinamento com muito carinho para você, mostrando todas as ferramentas que você tem que utilizar, todas as técnicas, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve adaptar. Então, se prepara que tem muita coisa boa por aí, se prepara. E aqui deixa eu fazer um adendo. Eu tive a felicidade, há um tempo atrás, presenciar a gravação desse curso, tá show de bola. Pô, maravilha, legal. E gastei garganta nisso. Eu sou suspeito para falar, suspeito, mas está bom mesmo. Mas obrigado. Então, um planejamento, um estudo para concurso, ele exige o estudo do aluno da teoria, exige um processo de revisão que é feito com base no quê, Eduardo? Nos resumos, né? Um aluno não pode sair de uma meta de estudo sem ter os seus resumos, as suas anotações, daquilo que é mais importante para ele, daquilo que ele acha que vai esquecer daqui a uma semana, daqui a um mês, e imagina daqui a 6 meses. Então, é um processo de aperfeiçoamento. Como eu disse lá nesse treinamento, você vai ter a oportunidade, eu tenho certeza que você vai gostar.
lá nesse treinamento eu digo que o resumo é um processo de aperfeiçoamento. Você vai anotando coisas que são importantes para você, vai utilizando isso nas suas revisões, né? Que fazer revisão sem resumo é uma loucura. Pô, eu já tive a oportunidade de errar, né? Como eu disse aqui, eu aprendi muito nesses 9 erros que eu cometi na minha vida de concurseiro. E um deles foi insistir em fazer revisões com base no material que eu estava estudando. Aí você imagina um concurso como o da CGU, né, que eu fiz e tive a oportunidade de passar. Eram pilhas e pilhas de materiais. Então, num processo de revisão, você imagina eu ter que recorrer lá próximo da prova, 2 semanas, 3 semanas da prova, a revisar e reler tudo o que estava nos materiais sem ter feito um resumo, sem ter feito uma anotação, sem ter feito uma marcação nos materiais. É impossível. Então, cada meta, um resumo. O resumo serve de base para as revisões. As revisões, elas são feitas ao longo do processo, eu chamo de revisões intermediárias, e há momentos exatamente para você encaixar aí essas revisões, né? E também tem aquela revisão final, que você faz todo um planejamento de chegada para você chegar ali perto da prova, né? E ter tudo já consolidado e o campo todo armado para você fazer aquela grande revisão final antes da prova e ter segurança, confiança em fazer a prova. E ficar tranquilo, ter uma mentalidade forte, né? Isso é muito importante também, essa preparação mental. E essa preparação mental vem da segurança que você tem ao longo do processo de estudo que você faz. Então, os resumos são essenciais no processo de revisão, entendeu? Entendi. Agora, vamos lá. Até aproveitando o que você comentou de fazer resumo e fazer revisão. Vou dar aqui um depoimento, né, experiência própria, como eu fazia. Isso lá para estudar para o Colégio Naval. Eu sempre gostei, não sei se certo ou errado, mas eu estudava A, fazia o resumo de A. Dia seguinte eu estudava A e B, e aí complementava aquele meu resumo de A com o resumo de B. Não sei se certo ou errado. Então eu vou, nessa linha aí, eu vou perguntar o seguinte: dicas para fazer o resumo e dicas para fazer revisão. Eu dou um passo para frente e revejo tudo que eu já estudei ou não? Vou dando passo para frente em determinado período, de mês em mês, ou na véspera? Tem alguma dica especial, alguma técnica especial para tanto para fazer o resumo quanto para rever esses resumos? Tem. Para fazer o resumo, primeira coisa, antes de falar sobre a dica de fazer o resumo e para utilizar esses resumos, né, o tempo que você deve fazer essas revisões, é você ter noção de uma coisa chamada curva do esquecimento, né? Você vê um conteúdo aqui, daqui a pouco, se você não mexer mais naquilo ali, você esquece. Né? As pessoas falam, primeira revisão 24 horas, depois 7 dias, e por aí vai, né? Tem estudos científicos que comprovam isso, né? Mas por margem de segurança, no meu método, eu encurto esse tipo de revisão. Eu já incluo as revisões com menos tempo, né? Então, esse é o panorama. Você tem que fazer revisão para você não esquecer. Dicas para fazer resumo. Resumo, o próprio nome diz, né? Resumo é uma coisa menor do que aquilo que você está consultando. Se você está estudando um livro de 1000 páginas, você não pode fazer um resumo de 1100 páginas. Né? Eu já vi, não vou exagerar assim, mas já vi livros de 100 páginas serem resumidos em 120, 150 páginas. Isso é maluquice, é loucura. O cara está escrevendo outro livro. Né? Então, o resumo é o seguinte: você tem que extrair daquilo ali, do material base, aquilo que é importante para você. Então, se você estava lá estudando um ponto A, você fez um resumo do ponto A, você só vai colocar no seu resumo aquilo que você acha que é importante para você. E pode ter certeza absoluta, você vai estudar o mesmo material, eu vou estudar aqui, o seu resumo vai ser diferente do meu. Não vai ser nem melhor, nem pior. O meu também, não vai ser nem melhor nem pior do que o seu. Mas o meu vai servir para mim e o seu vai servir para você. Porque o que é importante para você pode não ser para mim. Haverá pontos aí de coincidência? Sim, claro, porque a matéria é a mesma. Mas coisas vão chamar a atenção de você e outras coisas vão chamar mais atenção para mim. E isso é que tem que ser levado em conta. Você tem que extrair palavras-chave, você tem que extrair frases curtas, você tem que usar muitas imagens. Dica de preparação de resumo, né? Você tem que usar tabelas, você tem que usar quadro sinótico, mapas mentais. Tem muita coisa por aí que as pessoas falam que é mapa mental, mas não é. O mapa mental, ele tem que ser utilizar de muitas cores, de imagens e de poucas palavras. Porque o que é melhor, né? São 1000 palavras ou uma imagem? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então,
um bom resumo ele tem que se pautar por isso, essas características, né? A pessoa tem que treinar isso, visualizar situações, passar para o papel do jeito que ela acha que tem que passar, né? Mas sempre tentando usar poucas palavras, muitas imagens, muitos quadros, coisas que ela, ao se deparar na hora H, que é a hora da prova, ela vai ver na frente dela. Isso acontecia comigo, acontece com muitas pessoas. Você olha para a questão, na hora, se você está bem treinado e você fez um trabalho de base bom, de resumo, a imagem vai aparecer na sua frente, assim, como um holograma, né? Ninguém está vendo, só você. Aí você está olhando aqui para o alto, está fazendo a questão, está lembrando do cantinho direito superior, onde você botou no resumo, está lá a resposta. Você vai lá e faz isso, né? Então, dicas para fazer resumo tem várias. Nesse treinamento tem várias. Eu já dei aqui um monte para vocês, né? Já de bandeja. Já estamos adiantando aqui muita coisa. Agora, a periodicidade, né? Dentro dessa metodologia que a gente vai aplicar com os nossos alunos, que eu já aplico há muito tempo e a gente vai utilizar isso agora nesse concurso, a gente tem o estudo da teoria, e aí quando o aluno está estudando a teoria, ele já está fazendo as suas anotações, né? Isso é o contato inicial, o aluno tem que ler, tem que entender, né? E tem que explicar mentalmente para ele mesmo aquilo que ele está estudando. Mas ele não precisa ali ficar se preocupando em gravar logo tudo de primeira, na primeira passada que ele está fazendo. Ele tem que primeiro entender. É aquele primeiro contato, né? Contato inicial. Quando você vai ver um filme, você vê o filme lá, normalmente, tranquilo, e sai dali com uma ideia do que foi contado, né? Ou quando você lê uma revista e tal, você sai dali com aquilo ali, mais ou menos na sua cabeça, né? Tem gente que não dá para levar o controle remoto para cinema, né? É loucura. E aí você já tem ali a questão do estudo da teoria, já vai fazendo as suas anotações. Um primeiro momento de revisão que eu incluo, né, para que os alunos façam é justamente um tempo para ele consolidar o resumo. Quando ele está consolidando o resumo dele, ele está se concentrando, porque você está focado ali em extrair daquilo ali o que é importante para você. E nesse processo de fazer o resumo, você já está fixando, você já está revisando uma primeira passada, depois você faz as anotações que você vai chamar de seu resumo, pode botar desenho, pode botar sem vergonha, tá? Não precisa ter vergonha de fazer o teu resumo com desenho, com esquema que ninguém vai entender. Você não está escrevendo um livro, pô. Desde que ele entenda, ele próprio entenda. O problema é esse, você tem que entender o seu resumo. E aí você vai montando isso. Já é um primeiro momento de revisão, dentro de uma semana. Outro momento de revisão é quando você vai estudar questões comentadas sobre aquele assunto. Por que estudar questões comentadas? Porque você já está ali dentro de um ambiente de cobrança de prova, uma questão de uma prova anterior, talvez, ou uma prova similar, parecida, que as bancas se copiam, né? Você sabe disso. Né? As bancas se copiam porque o conteúdo é finito, mas as provas são infinitas. Então, a pessoa ali que está fazendo a parte da banca é um ser humano que nem a gente aqui, né? Ela está ali, você já teve essa experiência, eu também já tive. A gente fica ali, né, tentando inventar coisas, mas é muito difícil você inventar depois que já tem quilômetros de questões já feitas. Então, a pessoa tem que treinar as questões comentadas, porque ela vai ter a visão da teoria, que são os comentários, aplicados à prática por meio de questões de provas anteriores ou similares, e aí ela vai ter a percepção daquilo que cai ou não na prova. Então, esse já é um segundo momento de revisão, né? Eu detalho bem isso no treinamento, como deve ser feito. E o que você falou, né? Fiz um resumo de um ponto A, depois eu estudo um ponto B. Aí você vai acrescentando. E tá certo, você fez certo. Você vai fazendo ponto A, ponto B, resumo, ponto C, e vai aumentando o seu resumo. E quando você for estudar lá, chegar lá no ponto E, vamos supor, você vai, antes de começar a estudar, você vai lá e pega aquilo ali, dá uma folheada rapidamente, e eu te garanto, você não vai levar muito tempo assim. Não vai. Porque quanto mais você lê, quanto mais você repete, mais velocidade você ganha. Então você percebe mais aquilo ali de forma mais veloz. E isso não é pressa. Não confunda isso com pressa. Então você já estava lá no ponto B, né? Você pegava tudo aquilo ali, dava uma olhada rapidinho para aquecer teu cérebro e começar uma nova meta. Aí fazia o ponto C. No ponto D você dava uma olhada rapidinho naquilo ali e já começava um novo estudo. Olha isso, é mais um processo de revisão. São as revisões intermediárias. Você está fazendo certo, cara. Bom, graças a Deus. Pelo menos comigo deu certo. Você estava errado, no final das contas deu certo. Mas deu certo. Mas deixa eu aproveitar. Você estava falando aí, eu estava pensando, você até já tangenciou, eu vou sair do script aqui não foi dúvida de ninguém não, essa veio aqui agora. Ok, temos que fazer o resumo, mas
Nós já tivemos colegas, graças a Deus não fomos nós, né, mas colegas nossos, presenciamos isso, que tinham dificuldade em extrair o que era importante de um conteúdo, o chamado bizu. Mas tem gente que se prende aos bisuleus e faz resumo de coisa que não interessa. Você já deu uma dica importante aí, falar das provas anteriores, mas tem alguma outra dica? Por exemplo, vale a pena assistir uma videoaula, que normalmente ela compila ali os pontos mais importantes de uma disciplina. Professor Eduardo, Defesa Nacional, por exemplo. Vale a dica. Vale a pena, aí eu vou jogar na fogueira, pegar o resumo do coleguinha, você já pincelou isso aí. Tem alguma outra dica para como fazer um resumo? O que extrair de importante daquilo que você está se lendo, você está estudando? Tem sim, olha só. Vamos partir do... A gente vai chegar na videoaula, né? Mas vamos partir aqui do material escrito, tá? Todo o material escrito, se você for reparar, o parágrafo ele é cheio de palavras, cheio de frases e tal, e o autor está ali escrevendo aquilo tudo ali para chegar num momento, num ápice, né? Que é passar uma ideia central. E o aluno tem que estar treinado para poder identificar isso. Se eu ler um texto, qualquer texto, isso não é só o texto de estudo para concurso, para prova, não. Qualquer texto, você vai ler e você vai perceber que em uma página, às vezes, quem está escrevendo, rodeia e escreve 3 parágrafos para passar uma ideia. É essa ideia, que muitos chamam de tópico frasal, né? O ponto central ali do parágrafo, a ideia central, é essa ideia que o aluno tem que estar atento para perceber. Aí ele percebeu, ele pega aquilo ali e aí joga no resumo. Aí anda mais um pouquinho, né? Tem mais um parágrafo, várias frases. É mais fácil você lembrar de várias frases ou de uma palavra que resuma aquilo ali? Uma palavra que resuma. Sempre fazendo essa associação, né, com imagens, pode ser imagem também, né? Você lembrar de uma situação e botar no teu resumo lá do teu jeito. O importante do resumo é que ele faça você relembrar daquilo que foi estudado. Um resumo desse tamanho aqui, pequenininho, fazendo você relembrar de um livro desse tamanho. Então, palavras centrais dentro de um parágrafo, elas estão ali e você vai ser capaz de achar isso. Com leitura, lendo uma vez, lendo 2 vezes, lendo 3 vezes. Não é de primeira que você vai fazer isso, né? E assim você resume o material escrito. Videoaula, show de bola. Por quê? O professor, quando vai ali gravar uma videoaula, ele vai te passar o bizu. Ele não vai te deixar ali de bobeira, né? Você mesmo tentando achar aí o que é mais importante e o que não é. Ele já vai ter extraído do material, da bibliografia do concurso, aquilo que é mais importante. Então, dentro do que é mais importante, você ainda vai resumir. Então, é muito importante você estudar as videoaulas. Inclusive, às vezes, até acelerando um pouquinho, né? Eu já me viciei. Eu não consigo assistir um vídeo na velocidade normal. Eu já pego ali, boto ali, já jogo 2.0 para ver se eu consigo. Se eu consigo no 2.0, vai 2.0. Sabe por quê? Porque quando você bota o dobro da velocidade, a pessoa está vendo uma vez, você está vendo 2. Ganha tempo. E você ganha tempo com isso, né? Repetição, mais de uma vez. É assim que funciona, né? Então, essas são dicas aí que o aluno vai pegando o jeito, né? E a gente está aí para facilitar tudo isso com as videoaulas, com as metas, enfim, com todo esse apoio aí para o aluno. Show, anota a dica aí. Agora, mais ou menos ainda dentro desse contexto, você já deu a dica de como extrair o que é importante de um material, por exemplo, em PDF. Mas vamos lá, agora eu vou ampliar a situação. Eu tinha que estudar licitações e contratos. Nossa. Na lei lá impressa. Eu comprei um librinho amarelinho, licitações e contratos. Eu tinha as minhas manias para marcar o que era importante. A minha mania era, eu pegava uma régua, uma caneta vermelha e marcava ali uma palavra-chave, um parágrafo mais importante, mas com sutileza, vamos dizer assim. Mas eu já vi que tem gente que marca de caneta vermelha, amarela, preto, faz seta, puxa, desenha em cima do livro. A pergunta objetiva é, isso ajuda, atrapalha, faz bem, pode dar certo, normalmente dá errado ou não? Qual a tua opinião? Olha, sinceramente, tá? Normalmente isso dá errado. Por quê? Quando você pega um material e pega lá, caneta Lumicolor, né? Aquela amarela. Rosa, amarela. Rosa, verde, vermelha, preta, lápis, post-it. Aí você decora o teu material. Na verdade, você não está ali, você está decorando, parece uma árvore de Natal.
dói até os olhos. Pô, tanta luminosidade essas canetas trazem aí. E outra coisa, né? Se tudo é importante, se você sai marcando tudo em um material, aí fica bonito, né? Parece bonito, mas não é eficiente, não é eficaz, não é efetivo. Porque se tudo é importante, nada é importante. Então para que você vai pegar ali e vai ficar rabiscando tudo? Eu uso no máximo aí um lápis, uma caneta azul, uma caneta preta e uma vermelha, no máximo, não passa disso. Não gosto muito dessas canetas porque lumicola. Quando você começa a marcar muito ali o teu material, a tendência é quando a pessoa estuda a primeira vez, tem contato com a matéria pela primeira vez, ela fazer um resumo maior do que ele vai ficar no final do estudo, né? Tudo é importante. Porque tudo é importante, tem muita novidade para a pessoa. É um primeiro contato, né? Então, não é legal você sair marcando o teu material, porque depois vai ficar um samba do crioulo doido, né? Uma coisa maluca ali, né? Como a gente diz. Então, não é efetivo, não é uma coisa bacana, né? de ser feita pelo aluno, entendeu? Eu acho que ele tem que usar poucas cores, poucas canetas e marcar efetivamente aquilo ali que é interessante naquele momento. Certamente o resumo dele vai ficar menor, entendeu? Entendi. Já fica a dica, dá uma revisada no seu material, se o teu está todo marcado, faz aí uma revisão dos seus conceitos. Mas vamos lá, voltando aqui ao script, né, das nossas dúvidas coletadas, tem uma aqui que é interessante, né? Eu estou na revisão teórica das disciplinas, e aí focando nas disciplinas que vão ser cobradas da prova. O que eu tenho que sedimentar mais nessa revisão? Tem alguma prioridade? Tem algum critério para essas disciplinas? As disciplinas que você diz... No nosso caso aqui, né? Dentro de português tem um monte de coisas que eu sei mais, coisas que eu sei menos. Dentro de formação militar naval tem coisas que eu sei mais, sei menos, coisas que eu já domino, coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. E aí eu estou na revisão. O que eu tenho, o que é importante sedimentar ali? Olha, quando você está num processo desse assim de revisão, né? Elas são feitas com base nos seus resumos, né? Então, você vai se guiar por ali, né? O princípio é isso. Ou seja, a princípio entra tudo ali. Tudo que está no teu resumo você vai ter que priorizar, né? Não tem uma situação que você vá ali, essa aqui é mais importante do que a outra. Eu gosto mais disso aqui, aí vou dedicar meu tempo. Se você não tiver um planejamento, você acaba se perdendo. Porque você vai fazer, a nossa tendência é fazer sempre aquilo que a gente tem mais afinidade. Só que um concurso vai te cobrar o que você tem mais afinidade e o que você não tem mais afinidade. Vai de A até Z, né? Vai de tudo. Então você tem que esgotar todo o conteúdo, né? Esse é o ponto, esse é o objetivo principal, você esgotar todo o conteúdo, mas tendo atenção ao que é mais cobrado, né? Eu digo para os alunos, você vai para o concurso, você tem que esgotar tudo. Marcos, então tudo é importante? Olha, é importante você ver tudo, mas nem tudo é mais importante. E onde você vai ter essa percepção? Por meio das questões. E nas questões, você vai ter essa oportunidade de marcar na sua cabeça aquilo que tem sido cobrado, a forma como tem sido cobrado, criar a percepção, né, do que é realmente cobrado. Mas não significa que você vai deixar de lado as outras matérias ou pontos que você não gosta. Eu não gosto de concordância, não vou estudar isso. Meu amigo, vai cair uma questão de concordância na prova, ou duas, com certeza, e você vai errar. E isso pode te tirar a vaga. Então você tem que estudar. Então você tem que fazer um planejamento para cobrir tudo. Agora, tem pontos que você tocou aí, né? Eu sei mais, ou eu sei mais ou menos, ou eu não sei nada, né? Então, uma sugestão, mas aí já é uma sugestão para quem já está com tempo curto demais e muito próximo da prova, é partir por um estudo meio que reverso, né? Parte daquilo ali que você sabe menos, aí você tem que equilibrar, é equilibrista de prato, você vai equilibrando ali, né, no circo. O cara está equilibrando um prato aqui, está caindo, ele está levantando o outro, ele vem aqui e mantém tudo mais ou menos no mesmo padrão, mantendo equilíbrio. Concurso é equilíbrio. Não adianta nada você ser 10 na matéria A e ser 0 na outra. Você tem que ser 8 ali, uma média 8, com certeza você vai passar, né? Então você tem que ser bom em tudo, né? Mediano em algumas, talvez, mas você compensa com outra que você seja acima da média. Então o concurso é mais ou menos assim. Então,
quando você tem pouco tempo, eu acho interessante você começar por aquilo que você sabe menos. Aí você eleva o nível naquilo ali, depois você vai para aquilo que você sabe mais ou menos, aí você dá uma elevada e vai nivelando o teu estudo. Né? Você vai mantendo todo mundo no mesmo padrão, sem esquecer de nada. Dentro da semana ali você tem que ter o cumprimento das suas metas em todas as disciplinas que você se propôs a estudar, entendeu? Entendi, acho que eles entenderam também. Agora vamos aqui mais ou menos nessa linha também. Não é o caso do concurso do SMV porque não tem peso, tá? Cai português e formação militar naval não tem peso para distinguir nenhuma dessas duas. Mas a gente sabe, tem uma ideia, e eu sei que você já fez esse estudo e vai disponibilizar para os nossos alunos, para você que vai contratar os nossos cursos, que é aquela estatística do que, vou chutar aqui, do que sempre cai, do que mais cai, por exemplo. Sempre caiu em todas as provas, por exemplo, tá? Não que seja verídico aqui, estou puxando. Sempre caiu questão de Guerra do Paraguai, sempre cai questão de conjunção, sempre cai estilos de liderança. Eu sei que você já fez essa estatística aqui e vai disponibilizar. Então, vale a pena a estatística das provas anteriores? Vale a pena. Vale a pena sim, mas não significa que o aluno só vai estudar aquilo. Esse é o ponto, entendeu? Vale a pena você ter esse quadro, esse panorama. Vale muito a pena, porque vai te dar a percepção de que aquilo ali é importante. Quando você for estudar matéria, opa, isso aqui eu sei que, nas últimas 4, 5 provas, caiu aqui, em média, caíram aqui 5 questões, de 6, 7 questões de interpretação pura de texto. Ou verbo, sempre está lá, Concordância, sempre está lá, né? Pronome, colocação pronominal, sempre está lá. Acentuação gráfica, sempre está lá. Sempre tem uma questãozinha, estou falando de português, né? De ortografia, né? Então, está lá. Tem os pontos que são sempre cobrados. Agora, não significa que a banca não vá ser criativa e cobrar outro ponto, né? Dando aquela ideia, né? O cara esgota tudo e aí? Eu vou dar até um depoimento pessoal. Eu já fui presidente de banca, não do SMV, mas fui do CAP, do Corpo Auxiliar de Praça. Eu fui presidente da banca, eu e mais 2 tenentes na época. E aí foi critério meu. Não vou cobrar nada na prova do que caiu na prova anterior. Obviamente, nós focamos nos pontos importantes, que nós julgávamos importantes, tirando o bisuleu, não fomos no bisuleu, fomos aquilo que era importante mesmo, que a gente julgava importante o nosso futuro, oficial, na época era praça, né? Conhecer. Então, assim, não fomos no bisuleu não, mas eu adotei como critério, atenção, nós não vamos cobrar nada exatamente igual, né, o assunto, né, da anterior. E aí formulamos outras questões de outros assuntos e assim fomos. Então, assim, as bancas mudam. Então, essa estatística é válida, mas pode ter um louco aí que leu e adotar um critério totalmente diferente. E faz parte, né, cara? Faz parte. Tem o seu critério. Isso faz parte da seleção, né? O cara tem que estar preparado para tudo. O edital, cara, ele tá ali por um motivo, Tu tem que saber tudo aquilo ali, cara. Porque vai você, aí daqui a pouco muda. É outra pessoa, é outra cabeça, entendeu? Não existem cabeças iguais ali. Todo mundo pensa de uma forma, todo mundo tem um estilo de cobrança. E é assim que funciona. A banca de concurso é aquela coisa que é formada por quem está passando ali na hora, né? Por exemplo, você era o presidente da banca. E se você ficasse doente de licença médica, o concurso ia parar? Não ia parar. Aí iam chamar alguém. E esse alguém pensa igual a você? Não. Ele ia utilizar outros critérios, né? Outros critérios para poder fazer essas questões. Então, o aluno tem que esgotar o edital, não tem essa, né? Mas ele tem que ter essa percepção que ter esse panorama é muito importante. É muito importante, porque, querendo ou não, segue um padrão. Foge do padrão? Foge às vezes, né? Muitas das vezes até. Mas é importante saber o que geralmente é cobrado, né? O perfil da banca influencia bastante. No caso concreto meu, na época, eu trabalhava no dia a dia com licitações de contratos, então o meu xodó ali era licitações de contratos para elaborar aquela prova. Hoje, por exemplo, minha última função na Marinha foi o Comitê de Gestão Estratégica da Marinha, dentro da temática Defesa Nacional. Então, provavelmente, se eu fosse banca de prova hoje, eu ia dar uma boa pincelada ali no tema Defesa Nacional, obviamente sem nada em detrimento aos demais. Mas vamos aqui avançar, né? Falando aí das revisões. Quais são as falhas mais comuns que os candidatos incorrem e o que precisa fazer para evitar essas falhas? Eu acho que quem está assistindo já até sabe, né? As falhas é você... A principal falha, né? É você partir para um processo de revisão sem ter um resumo sobre aquele assunto. Revisão é feita em cima de resumo. Isso é regra.
A outra falha é você esquecer de colocar no seu planejamento os momentos para revisão, né? Muitas pessoas às vezes saem querendo, na ânsia de matar todo o conteúdo, ela dá 10 passos para frente e não dá nenhum para trás para revisão. Para trás, entre aspas, né? Porque o passinho para trás, o que eu estou falando aqui, é o processo de revisão, né? Você anda 2 passos para frente, vê 2 assuntos novos, faz uma revisão, anda 3 passos, só dependendo do assunto, né? Às vezes você consegue até avançar mais, dá 5 passos para frente, porque o assunto é tranquilo, é light, mas aí já tem um volume grande de matéria, você dá uns 3 passos para trás, faz uma revisão. Tem gente que esquece disso, e aí sai atropelando o conteúdo, vai matando tudo, aí chega no final, estudei tudo. Tá, lembra de quê? Curva do esquecimento, meu amigo. Você não fez revisão, você vai esquecer tudo. Aí tem que começar tudo de novo. Aí começou errado, vai dar errado, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Pô, é isso, são as regras básicas. Ou seja, é simples você seguir um planejamento, é simples você estudar para um concurso. Você tem que saber como, né? Mas não é fácil, porque exige dedicação, exige mais do que 1 hora por dia, exige uma série de coisas que a pessoa tem que se dedicar. Então é difícil por isso. E uma das regras aí que as pessoas falham na questão da revisão é esquecer de fazer a revisão também, né? Ou seja, esquecer de fazer resumo, porque o resumo é a base da revisão, e aí ela vai lá no material base, perde muito tempo revisando, porque tem que consultar de novo o que ela já estudou, ao passo que a pessoa que faz um resumo já consulta só o boi, só o bizu, né? E aí ela vai acelerando essa revisão e vai adiantando o estudo da matéria. Vai avançando na matéria, faz a revisão, vai avançando, faz a revisão. Quando ela chega lá no final, diferentemente daquela pessoa que pegou e saiu atropelando o conteúdo todo, ela já vai chegar muito mais preparada, né? Ela vai acelerar o processo. Ou seja, ela acelera o processo dando passos para trás. É meio que antagônico isso, né? Mas é verdade, é assim que funciona. O concurso público é isso, né? Entendi. Agora vamos lá, ainda nessa linha. O nosso aluno te ouviu, entendeu, para ele estar fazendo tudo corretamente, faz os resumos, faz as revisões, mas cada um é cada um. Como é que ele vai saber se essa técnica para ele está sendo adequada, se essa técnica está sendo boa e se vai dar o resultado que ele quer? Na fase inicial, né, do estudo, fazendo isso tudo, não adianta nada ele não testar. Como é que ele vai medir? Como é que ele vai medir? Ele vai chegar no momento certo. O momento certo é o quê? Simular. Só que ele só vai simular isso quando ele atingir um certo patamar de estudo, né? Uma certa evolução. Quando ele chegar ali aos seus 65%, 70% de conteúdo estudado, ele já pode começar a fazer simulado. Porque aí ele vai saber se o que ele está fazendo está sendo correto. Porque aí ele vai testar. Ele vai parar de ficar estudando questão comentada e vai testar. Vai pegar a questão sem olhar o gabarito e vai fazer. Opa, acertei tantos por cento dessa lista de questões aqui. Beleza. Ou desse simulado, né? Que é a melhor coisa é fazer simulado, né? Aliás, mais um gancho, já né? Fica a dica. Mais um gancho. Temos simulados prontinhos aí, e simulado é diferente de você fazer questões em bloco. Simulado envolve toda uma técnica que tenta aproximar aquela prova simulada ali da prova real, né? Ou seja, as questões são escolhidas, não são aleatórias. Você não vai fazer um simulado com de 20 questões de português, 10 de concordância, né? de conjunção. Isso não é um simulado, pô. Simulado é aquilo mais próximo da prova, né? Então, todo simulado que a gente faz aqui, a gente tem esse balanceamento aí, buscando aproximar isso da prova. Então, ele vai fazer o simulado quando ele estiver ali com 65%, 70% do conteúdo estudado. Aí ele vai começar a testar. Aí ele vai fazer o simulado, vai ver, pô, acertei aqui, errei aqui. Às vezes você acerta, muitas das vezes, no chute ou meio que mais ou menos. Isso também tem que ser revisto, porque você não está firme ali. Você acertou, mas na hora da prova vai valer. Mas na hora do simulado é a hora de você ajustar. Aí você acertou aquilo ali, mas não estava mais ou menos e tal. Você tem que revisar aquele assunto ali. Aí você volta lá no seu resumo, pô, tá aqui essa informação. Bate o resumo com a questão. Realmente estava no meu resumo, é uma falha, mas eu reforcei agora. Não estava no meu resumo. Pera aí, isso aqui é importante. Volta lá e modifica e aperfeiçoa o seu resumo. Lembra que a gente começou falando de resumo inicial, que a pessoa tem a tendência de botar muita coisa no resumo, isso é normal, natural, e aí por isso mesmo ela não deve ficar marcando o seu material todo, porque depois vai ficar maluca, a coisa ali meio doida, né?
E aí, ao final do processo todo de estudo, vai chegar ali na reta final, já afiando o facão. Ou seja, pegando os simulados, aquilo que ele acertou, mais ou menos, ele vai lá e dá uma reforçada. Aquilo que ele errou, principalmente, ele vai ver o porquê ele errou, e aí volta no resumo. Ah, não está no resumo? Volta no material base, pega a informação, joga no resumo, e é um processo, né? E com isso aí, são quantos simulados, Eduardo, que a gente tem aqui? Hoje, né, atualmente, vai ter muito mais. Tem muito mais. Se você já comprou o curso e não aproveitou a oportunidade de obter o simulado, ó, são 5 simulados, pode comprar de 1 até 5, cada um desses simulados com 50 questões. 25 de português, 25 de formação militar naval. Mas nós temos aí, não simulados, temos as questões comentadas que também são vendidas no outro pacote, tanto para oficial quanto para praça. Aí são 600 questões, Caramba. mas não são no formato de simulado. São ali 20 questões de acentuação, 20 questões de ortografia e vai correndo toda a ementa de português. Da mesma forma, a formação militar naval. 20 questões de defesa nacional, de liderança, de tradições navais, de história naval. E no final tem mais 10 simulados mistos, com 10 questões de português e 10 questões de formação militar naval. Então esse é exercício comentado. Os simulados, quando você comprar o curso, vai ter a opção ali de comprar de 1 até 5 simulados, ou seja, provinhas com a mesma cara, a mesma figura. Olhou, você vai achar que é a sua prova ali na hora. Então, com 25 de português e 25 de formação militar naval, criteriosamente escolhida pelo corpo docente do Acantos. Voltando aqui, Marcos, olha só. Dá mais de 1000, hein? Tá, tem questão aí para... Aproveitando aqui, fazer revisão por meio de questão. É questão, né? É eficiente? Dá resultado? Claro que dá. Revisão em cima de questões. Claro que dá. Revisão em cima de questões é um dos processos, é uma das etapas ali da meta do aluno na semana, né? Revisão em cima das questões. Porque ele vai estar ali testando o seu conhecimento aplicado na prática, né? Mas aí, focando nessa questão de questões, essa pergunta aqui vem toda hora. Como a gente comercializa também questões comentadas e simulados, vem a pergunta: dá para passar só estudando em cima de questões? Olha, eu vou te dizer que isso faz parte da exceção, né? As questões comentadas, né, elas são, acho que a principal ferramenta, né? Na verdade, dizer que é a principal até negligenciar as outras, né? Porque você tem o resumo, você tem um monte de coisa aí que faz parte desse arsenal de ferramentas de técnica de estudo que o aluno vai aplicar. Mas, quando você não tem tempo, né? Quando você não tem tempo... Que tempo é o tempo que você tem. O tempo é o tempo que se tem, como a gente aprendeu na Marinha. Meu amigo, você tem que se safar. E fazer esse estudo reverso, partindo das questões para aquilo que está na teoria, ou seja, as questões já estão comentadas. Você vai extrair dali alguma coisa. Tá valendo. Tá valendo. Já vi gente passar em concurso assim, tá? Já vi. Mas é a regra? Pô, não é a regra, mas é muito válido você testar esse método quando você não tem o tempo suficiente. Então, minha resposta: dá para passar sim, tá? A depender da situação real e concreta do aluno. Agora, eu aconselho que seja feita uma preparação de base, né? Teoria, resumos, né? E até você chegar nas questões comentadas e chegar lá nos simulados e ajustar tudo para chegar nas vésperas da prova ali ter a sua revisão legal. Mas dá, cara. Já vi muita gente passando assim, tá? Quando não tem muito tempo. Entendi. Agora vamos lá. Sendo mais específico, ainda nessa questão de questões, como é que eu vou estudar de forma mais eficiente em cima de questões de provas anteriores? No caso aqui do SMV. Estudar questões das provas anteriores. Mais eficiente? Olha, a eficiência ela tem a ver com o quê? Fazer mais com menos, né? Então, se você tem um tempo X, o que é mais interessante você fazer? Você tentar resolver essas questões, e aí estou falando de questões só, né? Questões puramente, né? Ou você tentar fazer essas questões, ou você já partir direto para o gabarito, comentado preferencialmente, né? É lógico que é você partir direto para o gabarito comentado preferencialmente. Porque se uma questão pede, marque a opção correta, e são 5 opções. Você tem a questão que está lá a opção, a letra A, vamos supor que está correta, você já bate o olho, já grava ali no teu HD, na tua cabeça, o que é certo,
e as outras você já vai olhar com uma outra visão, já buscando o erro. E normalmente você vai achar o erro, né? E aí no comentário vai reforçar isso para você. E você já vai guardar aquela informação, aquele embasamento do porquê está certo e do porquê está errado de primeira, né? Sem fazer confusão. E é melhor ainda quando a questão pede marca a opção errada. Porque você só tem uma ali errada, você já grava aquilo ali, o embasamento porque está errado, e todas as outras estão corretas. Então, são informações que vão entrando na tua cabeça direto, né? Você não vai fazer confusão. As chances de você fazer confusão lá na frente, quando se deparar, né, com uma questão dessa, ou parecida, né, de você, opa, eu já vi esse assunto aqui, peraí, eu lembro que eu marquei isso. A primeira coisa que vai vir na sua cabeça, se você fizer esse processo da forma como eu estou falando, vai ser a resposta. É aquela coisa que, vem na minha cabeça, geralmente é a coisa que está certa. Te traz aquela informação. Se você aplicou esse método, é isso, cara. Vai lá e marca. Geralmente a pessoa faz a questão, né, e marca lá na prova, não vou voltar para fazer revisão. Aí muda. Tem isso também, né? Você vai lá e muda. Deixa um pontinho do lado ali, eu acho que é a letra B. Eu acho que é B. Aí você volta lá na questão para fazer a revisão da prova. Não, peraí, eu vou mudar. Geralmente, você muda e você erra. É isso que acontece. Por quê? Por causa desse processo. O teu cérebro funciona assim. Ele vai lá numa caixinha, rapidinho, quando você está buscando a informação, ele rapidamente, em milésimo de segundo, ele pega aquela informação e te joga para você. Aí você decide. Se você fez o processo dessa forma, as chances de você fazer confusão são muito menores do que uma pessoa que pega a prova e tenta fazer. Aí ela erra. De 100 questões, ela erra 60. Ela vai ter que buscar os embasamentos daquilo ali. Aí ali no meio tem questão que pede questão certa, opção errada. Aí é uma loucura. O cara vai ter que refazer tudo, vai com isso aumentar potencialmente as chances dele de relembrar lá na frente de forma errada e ficar na dúvida. E aí aumentar as chances de ele errar. E outra coisa. Fora que o que ele acertou pode ser um acerto, não tão seguro assim. Não tão seguro, ainda tem essa. Um chute ali, né? Mais ou menos, né? E outra coisa, quem é que faz mais questões? Quem faz da forma certa, como eu falei, ou quem tenta fazer assim? Porque o cara que tenta fazer assim, ele tem que voltar ali para ficar, né, corrigindo os erros que ele mesmo cometeu. E isso gera, além da possibilidade de ele errar lá na frente, na hora que for relembrar a resposta, ainda ele vai levar muito mais tempo para fazer 100 questões, por exemplo. Esse aqui, ao passo que ele está fazendo 100 dessa forma, ele está fazendo 200, 300. E vai aumentando a quantidade, à medida que ele vai pegando a mão nessa técnica, entendeu? Então, é por aí. O cara tem que seguir um método mais eficiente, né, pô? Show. Bom, nós começamos aqui o bate-papo falando que tem muito tempo, né? Faltam 6 meses aí para quem está se preparando para a prova de oficiais, faltam 11, mais ou menos, 10 meses para quem está se preparando para a prova de praça, e daqui a pouco não vai faltar quase nada. A gente vai estar na véspera, na semana, na véspera ou no dia da prova. Mas antes de a gente falar sobre esses momentos que antecedem a prova, antes de a gente encerrar esse bloco de perguntas, você tem alguma dica especial que você queira deixar para os nossos alunos, para os nossos seguidores, até para quem está só nos assistindo mesmo, sem ser seguidor ou aluno, para que ele se prepare, faça a revisão, resumo, que tenha logo êxito ali na sua preparação e na prova em si? Tenho sim, pô. Vem com a gente. essa você não pode perder. Não pode perder. É aquele famoso vem comigo no texto, no vídeo, né? Vem comigo, cara. Vem comigo, vem com o Eduardo aqui. A gente tá aqui preparado para te levar à aprovação, com certeza. A gente tem experiência de sobra nisso aqui, né? E o primeiro passo é planejamento de estudos. Você não pode começar e sentar logo e sair querendo tratorar conhecimento, tratorar conteúdo de qualquer jeito. Porque o risco é muito grande de você chegar ali nem na metade e já se perder, né? Perder a mão, não saber o que vai fazer, acordar naquele dia, sentar para estudar e bater aquele desespero. O que eu faço? Você não tem um rumo, você não tem um plano. Então o primeiro passo é aprender o planejamento. E por isso que a gente focou muito nisso, né? Por isso que a gente deu tanta atenção a um treinamento, um adestramento, um verdadeiro adestramento de planejamento e técnicas de estudos, né? Por isso que a gente focou em
pegar o aluno e não é só fornecer o curso para ele. E é pegar o aluno pela mão e dizer o que ele vai fazer, semana a semana, meta a meta, em cada matéria. E dentro de cada meta de português, por exemplo, não é só assim, estuda isso. Não, você vai estudar isso, mas isso aqui, ó, tem a tarefa A, a tarefa B e a tarefa C, que você vai levar tanto tempo aproximadamente para fazer isso, tanto tempo aproximadamente para fazer isso e tanto tempo aproximadamente para fazer isso. Tudo bem detalhado, né? Isso aqui é um diferencial absurdo, absurdo, que as pessoas negligenciam, acham que é perda de tempo, acham que é bobeira, né? Mas, na verdade, é o principal, tá? Você começar a fazer uma coisa certo, você começar com o pé direito, porque a tendência é começar a dar certo e cada vez mais dá certo. E você se planeja e você dá certo, e dá certo, e dá certo, dá certo. E no final, o teu concorrente vai falar que foi sorte. Vai falar que foi sorte. Que eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso várias vezes. Pô, tu é um cara sortudo, né? Pô, até pra minha esposa, às vezes, poxa, teu marido passou em tantos concursos, pô, que sorte que ele tem, né? Eu falei, sorte, né, cara? Dá uma certa raiva nisso, mas dá vontade de rir na hora, né? Não é sorte não, cara. A sorte acompanha os bons, né? Isso aí, a sorte acompanha quem é organizado. Eu costumo falar que concurso público, eu vou utilizar uma expressão aqui, não fique zangado comigo, porque uma vez eu falei isso numa live, cara. Pô, teve um ou outro que ficou, tá me chamando de burro. Não tô chamando. Se eu tivesse te chamando de burro, eu estaria me chamando de burro, porque eu me considero um burro esforçado, né? Pô, mas organizado. Esforçado e organizado. Então, o concurso público é mais pro burro esforçado, burro entre aspas, né? Esforçado e organizado, do que pro gênio que não tá nem aí, acha que vai passar no QI. Não é assim. Tem gente que passa, tem gente que estuda 1 hora por dia, tem gente que não estuda e que só vai lá e faz a prova e passa. Olha, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas vamos supor que tenha. Isso nem entra na estatística, porque é tão fora da curva que, cara, tá fora, esquece isso. Isso não é regra, isso nem é exceção, cara. Isso é o imaginário, é o invertebrado gasoso. Sabe o que é invertebrado? Bom, invertebrado não tem nem osso, né? E gasoso, mistura as duas coisas. É esse tipo de cara que estuda 1 hora por dia, que não estuda, que vai lá fazer a prova e vai passar, acho que vai passar, né? Não é assim que funciona. Por isso que tem muita gente que fica reprovado e poucos passam. Mas é fácil você estar ali no grupo de aprovados? Não, não é fácil, mas é simples. É só seguir o passo a passo, meu amigo. É isso. Só seguir o boi, né? Ó, se depois de tudo isso que ele falou, você ainda não acredita, acessa o nosso site, dá uma olhadinha lá no meu currículo, se quiser. Ó, eu vou estar à frente de Formação Militar Naval. Professor Vitor Mota, à frente de Português. Professora Gabriela Imoré, à frente do TAF. Vale a pena pesquisar ali o passado dela. Professor Marcos, com dicas aí para planejamento, para preparação sua para a prova. Mas, Marcos, olha só, eu falei que... Aliás, rapidinho, vai lá. Português, ó. Tá show de bola. Tá show de bola, hein? Tá show de bola. Eu já acompanhei também algumas gravações, vale a pena. Vocês vão conhecer, não perde essa não. Agora vamos lá. Eu falei que o tempo ia passar, né? Estamos na semana da prova. Estamos na véspera da prova, sexta-feira. Cada um tem a sua mania, cada um acredita no que quer. Tem gente que acha que sexta-feira é o viradão. Vou dar o viradão, vai virar madrugada, vou estudar que nem o louco. Forrest Gump, em vez de correr, ele vai estudar. Tem gente que não, tem gente que... Vou dar uma relaxada, vou um cineminha, vou dormir mais cedo, vou espairecer. E aí? Qual é o boi? Qual é o bizu? Vamos lá, hein? Vamos lá. Segura esse bizu aí, tá? Dia de véspera de prova é dia para você separar um pouquinho de tempo, tá? É para você acordar mais ou menos na hora que você vai acordar no dia seguinte, que é o dia da prova, para você já acostumar o teu organismo ali, né? Já... e se adaptando, pô, dia seguinte eu vou ter que acordar, se você acordar no mesmo horário, mais ou menos do dia da prova, você já tá adaptando o teu corpo para aquilo ali. É físico, tá? É físico, é normal, não tô falando nada aqui absurdo. Faz aquela, se você, a gente tá aqui na véspera da prova, né? Mas olha, ainda falta muito tempo, então aproveita. Se você vai optar por seguir o caminho, você tá ali, ó, tá em frente a uma divisão de estrada. Para cá está um caminho, que é o do planejamento
do caminho certo que você tem que fazer. Para lá tá o caminho torto. O caminho de 1 hora por dia, o caminho de fazer atalho, de estudar só o que foi cobrado nas últimas provas. Se você seguir por aqui, você vai chegar lá na véspera da prova e vai ter condições de fazer o que eu estou falando. E não vai entrar nessa de viradão, de aulão de véspera e tal. Beleza, você pode até fazer, mas eu aconselho que isso seja uma exceção, né? O bom planejamento vai te levar à condição de você chegar no dia da véspera da prova, acordar mais ou menos ali no horário da prova, pegar o seu material, que é o quê? O livro, o material, o arquivo em PDF, abrir teu computador, começar a ler tudo de novo? Não. Não. São os resumos já afiados. Tudo isso que a gente falou aqui, a produção dos resumos, a leitura dos resumos, que você vai tirando coisas do resumo que já não precisa mais, já está na tua corrente sanguínea, já entrou. Se já entrou, amigo, tira do teu resumo, porque você vai levar menos tempo para ler aquilo. E aquela informação já está já na tua cabeça, já está no teu HD. Você fez uma questão comentada ali, viu que tinha alguma coisa, já aprimorou o resumo. Você já chegou na fase do simulado, errou muita coisa, acertou outras que não estava tão assim, né, tão firme. Aí você foi lá e viu, verificou o resumo, pô, não está no resumo, acerta o resumo. Você veio preparando o teu resumo. Aí você vai pegar esses resumos na véspera da prova e vai fazer uma passada de olhos no resumo. É virar a página mesmo. É olhar porque você já está cansado de ver aquilo por meses e meses, olhando, estudando e aperfeiçoando aquilo. Então na véspera, meu amigo, acorda 8 horas da manhã, pega o teu resumo e ó, com atenção, virando a página, olhando, visualizando. A visualização, às vezes não, né? Muitas das vezes faz você acertar uma questão. Né? Você acerta uma questão quando você lembra, isso aqui está na margem, no rodapé do lado esquerdo, da página tal do meu resumo. Você está tão acostumado com o teu resumo que você já vai identificar onde está a resposta da questão. Então você só vai fazer aquela passada de olhos ali. Amigo, não faça isso por mais de 4 horas. Parou ali, acordou 8 horas, vai até meio-dia, meio-dia e meio, para. Esquece que vai ter prova no dia seguinte. Vou dar um exemplo prático disso aí que aconteceu comigo, tá? Não deixa eu esquecer, não. Você esquece que vai ter prova no dia seguinte. Vai almoçar leve, não come nada que vá te dar risco de ter uma dor de barriga. Pô, não vai jogar um futebol que você pode cair, quebrar a mão, quebrar a perna, se machucar. Vai pro cineminha, pô, vai fazer uma coisa light, pô, vai arejar a cabeça. Esquece que você vai fazer prova. E vai dormir cedo. Prepara tudo, né? Vai dormir cedo. E é isso que você tem que fazer na véspera. Exemplo prático. Não precisa nem também lembrar. Eu estava nesse primeiro concurso para o Ministério do Planejamento, para analista de planejamento e orçamento. Lembro como se fosse hoje. Eu estava aqui no Rio, ali no Barro Hoje, né, um shopping aqui que tem aqui no Recreio. Aí eu estava com minha filha mais velha hoje, que já tem 18 anos, ela era pequenininha na época, né? Estava com minha esposa, era a véspera da prova. A prova era no dia seguinte. E isso já era ali, já 6, 7 horas da noite. Eu ainda estava na rua. Falei, pô, vamos dar uma volta. Já estava na rua, já tinha algum tempo. Já tinha feito isso, estava na rua. Aí o telefone toca. Aí era meu irmão, que hoje também foi da Marinha, né? Aliás, teu irmão também, né, cara? Pô, então a gente tem que experiência de tudo quanto é lado, né, cara? Meu irmão foi aeronáutica. Aeronáutica, né? Foi aeronáutica, mas foi militar. E aí, eu toco o telefone, era meu irmão, que também já estava na época estudando para concurso também para Receita Federal, na época, hoje ele é auditor da Receita, passou para auditor, para analista. E aí ligou, e aí, cara, tá estudando? Eu falei, não. Ele, que não, o que, cara? Eu falei, não, cara. Pô, a prova é amanhã. Eu tô na rua, tô indo jantar agora. Aí ele começou a rir, eu falei, não, tu tá certo e tal. Porque a gente seguia a mesma linha, mais ou menos. Mas ele, na empolgação, ele perguntou se eu tava estudando, né? E aí, a prova é amanhã e tal, como é que tá? Eu falei, não, tô de bobeira. Tô de bobeira, porque eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, cara. Não é na véspera da prova que você vai resolver todos os problemas que não foram resolvidos durante meses. Não é. Não é assim que funciona. Então, relaxa, abstrai, pô, desopila, meu amigo. Pô, é hora de relaxar. E você já vem fazendo isso há algum tempo, tá? Porque também faz parte você já ir reduzindo um pouquinho a carga horária durante esse processo de revisão final antes da prova, revisão geral, né, teórica, e aí a gente já chega na véspera já, pô, não tem que se esgotar. Porque no dia seguinte você vai precisar de energia, cara, para fazer a prova. Você vai ficar cansado.
para fazer a prova. Tem um certo tempo ali, a prova vai medir não só o conhecimento, mas vai apertar você ali com um monte de questão, porra, se safa aí, meu amigo. Então você tem que... faz parte também, faz parte da avaliação. Às vezes o examinador mete 2, 3 questões impossíveis. Porra, você bateu o olho, você vai ficar ali batendo cabeça ali? Não, faz parte. É também a avaliação. Faz parte. Pula essa questão, vai para outra. Vale o mesmo ponto da questão fácil. É melhor você acertar 80 fáceis e errar 20 difíceis, muito provavelmente você vai passar. Entendeu? Então, faz parte. É isso, relaxa. Beleza. Além disso, né, na véspera é um bom momento também para você separar seus documentos, o material para fazer a prova. Se você vestir a camisa a cantos, você vai ter esse apoio também, né, com um checklist para você ir ticando ali na véspera e levar o que tem que levar e não ser pego aí de calça riada, vamos dizer assim, na hora da prova. E aí, beleza. Estou ali sentado, eu, aluno a cantos, estou lá sentado fazendo a prova. Tem alguma estratégia especial? Vou dar exemplos aqui. A prova tem português tem interpretação de texto. Às vezes a Marinha nos brinda com textos longos, então você vai perder um pouquinho de tempo ali no texto. Vale a pena começar pelo mais difícil, pelo mais trabalhoso, pelo que eu mais sei, pelo que eu menos sei? Tem alguma regra para dominar isso aí? Tem. E nesse concurso especificamente, primeira coisa, português. Aliás, em qualquer concurso público, tá? Português é a primeira prova que você tem que fazer. Tem português na sua prova? É português, porque é a prova mais cansativa. Por quê? Você acabou de falar. Texto. Tem texto em toda a prova de português. E demora mais para você ler o texto. Você não vai fazer a questão sem ler o texto. Então você vai demorar mais tempo para fazer português, né? Então português é a primeira prova que você tem que fazer. E, logicamente, medindo o tempo ali, né? Você vai fazer português, primeira coisa, né? Depois, você vai partir para a prova de formação militar naval. E aí, você vai partir para as questões daquilo que você está mais seguro. E o que significa estar mais seguro? Você está mais confiante. Você sabe que você é melhor naquilo. Você sabe que você é melhor em história naval? Direto para a história naval, porque o ponto de história naval vai valer a mesma coisa do que o OGSA, do que Estatutos Militares, né? E por que eu estou falando isso? Você erra questões em provas de concurso ou por 2 motivos. Ou você erra porque você desconhece, você nunca viu aquilo, você não estudou, falta de conhecimento, ou você erra por cansaço. E aí está a estratégia também das provas, né? Cansar o aluno. Questões longas, se mete ali uma questão impossível no meio, desestabiliza o aluno e ele já vai se estressando, então você erra por cansaço. Então você começa sempre por português, quando tem português, matou português, aí tem um mundo ali de FMN, Formação Militar Naval. Dali, meu amigo, você vai começar por aquilo que você está mais confiante, para deixar para o final aquilo que você já acha que tem mais probabilidade de errar. Por quê? Porque você vai estar mais cansado. Aí as chances de você estar mais cansado e fazer aquilo que você sabe menos, né, tanto faz. Se você errar ali, beleza. Mas você não pode errar naquilo que você sabe mais. Aí você deixa para o final, está mais cansado, e aí erra o que você sabe mais. Aí é aquela famosa frase, né? Cara, errei isso aqui, como assim? Porque você deixou para fazer para o final e estava cansado. Aí tua atenção estava de menor, você errou por falta de atenção, né? E estratégia de prova, né? Faz 3 questõezinhas, dá uma parada. O pessoal me chamava de maluco. O pessoal me chamava de maluco fazendo prova. Estou ali fazendo a prova, 3 questões. Água. Uma mordidinha no chocolate, no biscoito, na barrinha de cereal. O que eu estou fazendo aqui é o que eu fazia na sala de aula. Aí o cara do lado... Esse tem 2 efeitos, né? Para você, que é benéfico, você tá ali dando uma relaxada, um mini intervalo, para encarar mais um bloco de questões. Aí você fazia mais 2, 3. Se você visse que a 4ª questão era fácil, emendava na 4ª. Não mais do que isso. Para. Alonga. Alonga, mexe o pescoço. Beleza, parte mais um bloco de questões. Faz pelo menos umas 2 paradonas. Essas são as paradinhas. De 3 a 4 questões. E durante a prova, pede para ir ao banheiro 2 vezes. No banheiro, mete um polichinelo, mete uma flexão de braço, abre a janela,
olha para uma árvore, olha para o céu se estiver azul, porque isso relaxa a tua cabeça. O polichinelo, faz uns 2, 3 polichinelos ali, uns 5. Por quê? Isso circula o teu sangue, né? Dá uns 3 pulos ali, a tua batata da perna, pô, explode a circulação do sangue, vai chegar no teu cérebro, vai renovar a tua energia, você vai voltar para a sala renovado. Primeira coisa, né? Joga água fria na nuca, no rosto, dá uma balançada, pá, e volta renovado. Cara, eu vou fazer 2 paradas na prova? Você não vai perder tempo. Você vai ganhar rendimento. Quando você voltar para a sala de aula, parece que você está entrando na sala de novo. E aí você está diminuindo a possibilidade de errar por cansaço. Isso é bom, porque você diminui a possibilidade de erro. E aí você volta para a prova. Faz pelo menos 2. Eu já cheguei a fazer 3 paradonas, tá? E no banheiro, aí tem 2 efeitos isso, né? O benéfico para você, e quando você faz isso de 3 em 3 questões, pô, você tá tirando a atenção do teu concorrente do lado, cara. O cara tá olhando para você, porra, o cara é maluco, ele tá tirando a atenção dele. E aí você tá se beneficiando de 2 lados. Brincadeira, mas acaba que você tira a atenção mesmo, né, cara? Acaba, é isso. Show, ó. Momento spoiler a cantos. Essas e muitas outras dicas estão no curso que você vai ter lá acessando o nosso site, tá bom? Ah, com certeza. Você tocou num ponto aí que também muita gente se enrola, que é a questão da gestão do tempo. E aí? Ele se treina para fazer cada questão aí, dividindo o tempo de prova pelo número de questões? Tem alguma maluquice dessa aí? Alguma coisa que você possa se planejar melhor a questão do tempo? Sim, tem. Primeira coisa é marcar cartão resposta, né? Você tem que separar um tempo para marcar o cartão resposta. E para isso tem uma dica bacana, né? Uma caneta especial aí para você usar. Não é nada da NASA não, tá? É tudo que você já conhece. Uma caneta tinta gel, eu sempre falo para os alunos, pô, por que você vai marcar teu cartão resposta com caneta Bic, cara? Pô, já experimentou marcar 50 questões num cartão resposta com a Bic? Pô, tua mão dói. A caneta gel, com cuidado, vai ali, ó, só encosta, a tinta já está saindo, você marca o cartão resposta em metade do tempo, pelo menos, do que você usa uma caneta Bic normal, uma esferográfica, né? E aí você já separa um tempo para isso, já tira esse tempo do tempo de prova. Depois você separa, a prova de português vai levar um tempo maior. Você estipula ali, de acordo com a tua velocidade, né? Quanto tempo mais ou menos você tem que fazer a prova de português, né? Sobrou um tempo. Aí você vai, dentro dessa tática de fazer aquilo que você sabe mais primeiro, você vai dividir o número de questões pelo tempo que vai sobrar. Em média, você vai ter que ter 1 minuto, 2 minutos, aí vai depender da questão do tempo que vai sobrar para você. Mas em média você tem que já ir com esse tempo calculado, né? Na tua cabeça, para você não se perder no meio da prova. Senão você vai olhar para o relógio daqui a pouco, pô, tá acabando, você não chegou nem na metade da prova, né? Então você tem que fazer esse cálculo aí mais ou menos de acordo com a sua velocidade. E a velocidade e o tempo que você tem para fazer a prova, né? Beleza. A gente já está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas tem alguma outra dica aí especial que você queira deixar para os nossos alunos, seguidores, ouvintes, para a hora ali da realização da prova? Calma. Mantenha calma. Boa. E confie em você. Já essa estava escrito na capa, se eu não me engano. Essa estava escrito na capa, no verso, acho que no verso da capa da prova do Colégio Naval, as antigas provas do Colégio Naval. Mantenha calma e confie em você. Aí tu não sabia nada, tu ficava mais nervoso ainda, né? Mas quando você sabe, você fez a tua preparação, cara, de uma forma organizada, planejada, e eu tô falando diretamente com você que está assistindo aí, cara, faça isso porque vale a pena, tá? Você vai ver que vale a pena. E aí você vai chegar no dia da prova, realmente, mantendo a calma e confiando em você, porque você fez todo o dever de casa. O dever de casa já foi feito ao longo dos meses de preparação, né? O tempo que você teve ali, você vai utilizar da melhor maneira possível. Se você vier com a gente, você vai ter as metas. Você vai saber exatamente, você vai sentar de manhã para estudar, você não vai precisar planejar nada, você só vai precisar cumprir. Você vai receber uma receita de bolo, a depender do seu perfil, de quanto tempo você tem disponível por semana, e você vai seguir aquelas metas ali. Fazendo isso, o teu rendimento aumenta substancialmente. Então, no dia da prova, é isso, cara. Mantenha calma, confie em você e, lógico, se você fez todo esse dever de casa. Se você não fez e não veio com a gente, aí, pô, boa sorte. Boa sorte e confie em você, né? É isso, cara. Show. Agora, para finalizar, vestindo a camisa amarela do Acantos, falando
para quem já é nosso aluno ou para quem vai assistir o nosso podcast, vai clicar no botãozinho lá no nosso site e contratar nosso curso. Que mensagem você acha que o curso Acantos pode deixar para o nosso aluno e para quem nos escuta e vê? Bom, a mensagem é, cara, nós não estamos aqui, né, para brincar com o seu tempo. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sério, né? Nós não estamos aqui para mentir para você. Nós estamos aqui, logicamente, né, para vender o nosso curso, né, mas principalmente vender uma coisa que vai tornar o teu sonho realidade. Por quê? A gente está prezando muito pela qualidade, a gente está prezando muito pelo planejamento, né? E a gente está prezando muito pela individualidade até certo ponto, porque cada aluno tem um perfil e a gente vai buscar ao máximo, né, individualizar as metas para cada perfil de aluno. Isso é essencial, cara. Essencial. E começando certo, a tendência é dar certo. Então não tem dúvida nenhuma, tá? Em toda a fase do seu estudo, do ponto A até o ponto Z, você vai ser acompanhado pela gente, de perto, tá? De perto. Inclusive, vou até adiantar aqui, tá? Vou até adiantar aqui. Para aqueles alunos que quando a gente abrir as matrículas aí, né? Em breve isso vai acontecer, que vierem com a gente vai ter lives semanais comigo sobre o andamento do estudo, o planejamento que está sendo executado. E aí a gente vai poder trocar ideia, vai poder ajustar rumos, né, dentro de uma live geral para os alunos. Mas isso aí é para quem vier com a gente, né? Mas é isso, Eduardo. Eu acho que seriedade acima de tudo, não vender sonhos inalcançáveis, né? A gente está aqui para proporcionar ao aluno a realidade. Passar em concurso é simples, sim, mas não é fácil. Não é qualquer estudo banal que vai te levar a passar e a vestir o 5.5, né? O Chiquinho, né? Que é o branco, né? É a farda branca, que a gente já vestiu, né? A gente já vestiu muito. Isso aí, tem muita experiência, tem outros colegas aí que vão participar também, né? A gente vai trazer aí no podcast para acrescentar conteúdo aqui, para trazer experiência. Gente que já passou pelo processo, que já passou pelo campo de batalha e não caiu de paraquedas, né? São colegas nossos de turma altamente competentes. A gente vai trazer aqui para os próximos podcasts para você extrair o máximo disso aqui. E é seriedade, levar a sério. Se você levar a sério, com planejamento, vier com a gente, as suas chances são exponenciais de passar nesse concurso. Essa é a mensagem final. Agora, peraí, eu falei para finalizar, não. Agora, para finalizar agora. Eu sou suspeito para falar de qualidade de conteúdo, qualidade dos docentes, mas eu queria que você só deixasse aqui o seu comentário sobre a infraestrutura que você encontrou para gravar o seu curso. Ah, cara, olha para isso aqui, né? Primeiro passo. Já começa olhando para isso aqui. A gente está utilizando a melhor estrutura do Rio de Janeiro aqui para produzir todos esses conteúdos para você. Tanto de podcast, quanto de lives, quanto de videoaulas, quanto de materiais escritos. A gente está buscando professores a dedo, tá? Português, né? A gente já trabalhou bastante em cima de português e conseguimos aqui trazer para você o que há de fino na parada, né? A estrutura física, cara, isso aqui você vai perceber de cara. A gente não está aqui de brincadeira, a gente está jogando sério com você, jogando o jogo limpo, trazendo para você o que há de melhor. Estrutura física eu não vou nem falar, sou muito suspeito para falar isso aqui, né? E realmente tá top, cara. Dá gosto, tá? Eu gravei 4 horas direto aí e tava tranquilo, né? É show de bola. E quem sabe a gente não pode trazer um convidado nosso, aluno aqui, para participar do podcast? Com certeza. A gente vai trazer, hein? Vamos. Aí, tá prometido. Você é nosso aluno, ouvinte, que tá aí vendo no YouTube, tá escutando. Pô, vamos trazer aqui para participar da mesa, trocar uma ideia com a gente e confirmar para todo mundo o que a gente está falando.
Show, vamos sim. Marcos, foi um prazer. Show de bola. Bate-papo super descontraído. Para você que já adquiriu o nosso curso, parabéns. Para você que ainda não adquiriu, fique esperto. Se você está em alguma lista VIP por aí, de curso A, curso B, espera, calma, deixa o dinheiro cair aí no início do mês, segura, que vai valer a pena esperar para se matricular aqui no curso Acantos, tá bom? Em breve, outros bate-papos assim como esse, com gente da área de liderança, gente da área de motivação. Então vem muita novidade boa por aí. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Amigo. Até a próxima e eu tenho certeza que vocês ainda vão nos convidar para a formatura de vocês. Pro churrasco, Para a também. formatura antes, depois a gente comemora no churrasco. Abraço, valeu, galera. Pessoal. Abraço.